Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas não consegui. Então, essa vai ser a última vez que eu vou gravar e depois acabou. Bom, eu coloquei o título desse vídeo como Voltemos ao Início, né? E o porquê? Porque eu já fiz outros vídeos assim, e esse vídeo não é nada mais nada menos que um vídeo para eu guardar o que o Senhor tem me falado e os meus testemunhos, e para que algum dia no futuro eu veja, caramba, o Senhor já tinha falado isso pra mim e tudo, enfim, né? E bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu coloquei, voltamos ao início, mas o Senhor tem falado muito com o meu meio, assim. Ele tem falado muito com o Move, ele tem falado muito com os meus amigos em geral, né? E isso é muito legal, sabe? Eu vou postar um vídeo, tipo assim, eu vou postar um e outro agora, né? Mas, enfim, eu vou postar dois porque eu não quero ter que editar, eu sou preguiçoso, né? Eu vou começar falando e aí você vai ver o resto do outro vídeo, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria contar era o testemunho da minha cura. Não foi algo tipo assim, poxa, eu fui curado de uma escoliose, eu fui curado de uma perna. Não, mas realmente eu acho que todo milagre ele deve ser contado. Eu acho que não existe milagre maior ou menor. Assim como eu acho que não existe sacrifício maior ou menor. Tipo assim, às vezes eu vejo o Rodolfo Abrantes, ele gastou mais sangue de Jesus do que eu. Não, eu acho que todo pecado, ele tipo, acho que existe pecadinho e pecadão, mas entende que, tipo, eu também fui um sacrifício pro Senhor, sabe? Enfim, então eu acho que a gente não pode negligenciar a cura dos outros, né? Mas enfim, na terça-feira eu fui pro jiu-jitsu e faz muito tempo que a gente não ia, né? Eu não sei até que parte que vai se repetir, mas enfim. E aí, na terça-feira eu fui pro jiu-jitsu e eu fiquei muito cansado, fiquei com muita dor nas costas, né? E aí, eu tinha conversado com os meninos no Ari, cara, que dor nas costas e tudo, tô muito cansado e tal, enfim, né? E aí eles, macho, que droga, né? Eles começaram a rir, frescar e tal. E aí a gente foi pra sala. E vale ressaltar que tô escutando muito uma música recentemente, que é Voltemos ao Início. E aí essa música, ela tipo assim, não, voltamos ao início não. Tua presença vale mais, dos Bravos, né? Eles estão até na escola do Jesus Hop. E ela fala assim, ó, tipo assim, no meio do espontâneo, o cara fala assim: Jesus, nós agradecemos por quem o Senhor, pela revelação que o Senhor já nos deu, mas nós te pedimos, dá-nos uma nova revelação. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu comecei a orar isso. Eu acho que agora eu já pego a parte do vídeo, né? Eu não vou ficar contando ele várias vezes, né? Mas eu quero contar o resto, né? Tipo assim, como é isso? Como é isso não? Tipo, eu quero falar que nós precisamos ter fé. Assim, eu orei com pouca fé, sabe? E tipo assim, eu não orei como se fosse depender de mim. Eu não sou nenhum super crente, né? Tanto que se fosse depender de mim não aconteceria. Mas eu acho que a gente precisa ter fé de orar uns pelos outros, sabe? Porque essa minha cura eu não posso esquecer. Tipo, eu posso ficar constantemente me lembrando disso pra orar pelos outros e orar por mim também, sabe? Porque às vezes a gente negligencia isso, mano. Tipo, caramba, o Senhor nos move e, enfim, né? A gente não pode ficar se esquecendo dessas coisas, sabe? E a outra coisa é. Eu peço que vocês vejam o vídeo porque é um vídeo muito legal. Verdade, eu não imaginava que eu ia falar na sala, mas aconteceu. Enfim. E a outra coisa, essa é mais. Mais. Eu vou gastar mais tempo nela mesmo, mas ela é muito especial, sabe? Bom, eu queria começar falando que eu tava com muita dúvida recentemente sobre fazer computação, entrar na Unicamp por computação, né? Porque eu sempre quis fazer computação, mas o corte de computação é muito alto em todas as áreas, né? É bizarro ver como computação é alto. Na Unicamp, por exemplo, de 72 questões, o corte de medicina é 62 e o corte de computação é 57. Então é bem um pouco abaixo de medicina, né? E eu tava pensando, cara, e se eu botasse pra elétrica?
eu comecei a pensar e tal, porque dá pra você trocar. Só que aí eu descobri depois que é muito difícil. Obrigado por ele. Beijo. E aí, eu conversando, tipo assim, eu tava pensando, caramba, acho que eu vou botar pra elétrica e tal. E eu tava muito inseguro quanto a eu passar ou não. Poxa, será que eu realmente ia passar? E cara, isso é muito louco, porque isso sempre veio sobre mim. Eu vou pausar o vídeo só pra pegar um negócio. Bom, enfim, isso sempre veio em mim, sabe? Essa certa insegurança. E essa minha insegurança, ela não é só nos meus estudos. Eu tenho muita insegurança, tipo assim, com amizades, com tudo, né? Não é muito com só com os estudos. E tipo assim, e eu tenho que me apegar à minha identidade de que eu sou um filho amado. Só que, tipo assim, às vezes isso passa despercebido pra mim, sabe? E isso eu tô falando realmente a me abrindo, né? Sendo vulnerável, sabe? Porque isso é uma coisa difícil pra mim, né? Eu tenho alguns certos problemas. Eu sou uma pessoa bem orgulhosa, assim. Eu tenho uma dificuldade bem grande de reconhecer que eu tô errado, ou eu tenho muita dificuldade de pedir perdão, muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de confessar o meu pecado pra alguém. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa orgulhosa. E, tipo assim, eu falo isso tentando ser o mais vulnerável possível, sabe? É complicado eu vir aqui. A minha sorte é que poucas pessoas vêm, mas eu vou tentar mandar. Não, eu não quero que muitas pessoas vejam, porque é um canal de testemunho, né? Tipo assim, é claro que eu quero que as pessoas vejam para que o Senhor seja glorificado, mas eu acho que é muito incômodo, porque eu posto vídeo duas semanas, é muito vídeo, né? Mas enfim, eu sempre tive essa certa insegurança. E aí, é, no começo desse ano, eu tava no acampamento. E aí, o pessoal pediu pra gente escrever em uma pedra. Assim, escreva em uma pedra uma insegurança sua. Ou alguma. Eu lembrei. Alguma mentira que o diabo diz pra você. E eu falei, caramba, cara, o que que eu vou escrever, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou escrever isso. Aí eu escrevi, você não vai passar. Como se o diabo falasse pra mim, você não vai passar. E aí eu falei, caramba, cara, poxa, tô escrevendo isso e tal. É, que complicado, né? Mas enfim, escrevi e nem pensei, né? E aí a gente teve algumas dinâmicas no acampamento, muito legal. Eu espero que eu lembre delas, mas eu vou relembrar algumas aqui rapidinho. Teve a dinâmica do Isaquinho, dos olhos vendados. Teve a dinâmica do quarto com Jesus. E teve essa dinâmica da pedra. Ou dinâmica boa, cara. Que dinâmica legal. E aí, eu confesso que quando eu entrei tipo assim, era uma. Você entrava numa piscina e tava cheio de pedrinhas lá embaixo. E aí, a gente orava primeiro. A gente orava. E aí a gente jogava a nossa pedra que tinha uma mentira fora. E aí a gente ia pegar uma outra na piscina, né? E eu falei, caramba, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, tipo, eu vou pegar a segunda. Eu nem lembro, assim. Eu falei, vou pegar a segunda pedra que eu escolhi, assim. Eu nem lembro. Eu sei que, tipo assim, eu mergulhei. E aí eu peguei. Aí eu falei, cara, será que você vai falar comigo e tal? Porque, tipo assim, eu tenho que melhorar isso em mim também. Eu tento fugir ao máximo de misticismos, assim. Eu acho que o Senhor fala com a gente, mas muitas vezes ele, tipo assim, eu acho que ele fala com a gente, mas às vezes a gente é muito misticista. Tipo, poxa, é, esses dias a gente viu uma pregação da arara. O cara, ele tava em casa e ele viu uma arara descer no quintal dele. E aí ele falava que aquilo ali era um sinal de bênção e tal. Talvez que ele não tenha contado é que a arara significava muito pra família dele, ou algo assim. Mas, tipo, ele falou que a arara desceu no quintal dele, aquilo ali era um sinal de grande bênção do Senhor. E aí, tipo assim, isso não tem. É total misticismo, sabe? Muito misticismo. Então eu tento fugir, assim, um pouco desse misticismo. Mas. E aí eu pensei, cara, eu acho que. Não sei o que vai acontecer, não sei. E aí, e quando eu peguei a pedra, eu fui pro meu canto, aí eu olhei. E graças a Deus que eu tô com ela aqui pra mostrar. E a pedra estava escrito simplesmente. Deixa eu tentar inverter. Eu acho que não dá pra ler, né?
mas tá escrito digno. E cara, isso é muito louco, porque eu podia ter pegado várias outras pedras. Tem um, eu acho que a que o Rafinha pegou era tipo lealdade. Teve outro que pegou paternidade. Foi tipo assim, umas coisas muito aleatórias, né? Então, eu ter recebido digno, eu falei, caramba, sim, eu posso passar, eu sou capaz de passar. Não só isso, mas eu sou digno de passar, sabe? E aí eu falei, caramba, o Senhor fala comigo e às vezes a gente se esquece disso. Eu falo isso porque eu estava recentemente tentando arranjar outros meios de entrar na faculdade, né? De entrar na universidade de uma maneira mais fácil. Então, é, se eu tivesse lembrado desse testemunho, talvez eu nem tivesse tido essa incógnita de verdade. Mas, enfim, e eu tava com muita essa incógnita. Caramba, será que eu vou de fato passar? Será que eu vou conseguir? E eu tava pensando em trocar o curso pra botar pra elétrica. E eu falei assim, eu não tenho, eu não, como eu falei, eu não gosto muito de fazer assim, né, de pedir um sinal do Senhor. Tava até vendo um podcast do Bispo que ele falava que ele recebeu pouquíssimas revelações do Senhor, assim, tipo, vá pra tal canto, vá pro fulano. Mas, audivelmente, né, tipo assim, significativamente. Mas ele foi percebendo coisas. Então, tipo assim, ele tá falando que. Ele falou que. É que, tipo, você não precisa de uma resposta clara do Senhor para ir para tal canto. Não, o Senhor, ele coloca, ele molda a sua mente para pensar numa frequência do céu, sabe? Tipo assim, nem sempre as coisas vão vir de mão beijada para você. Tipo assim, vá à esquerda, vai ter uma caixa lá que vai ter uma resposta pro seu problema. Não, às vezes você mesmo vai pensar na solução do seu problema. E eu pensava muito nisso, né? Então eu via isso como uma maneira de eu escapar e poder me satisfazer e satisfazer o Senhor, né? Não satisfazer o Senhor, mas poder cumprir o que estava na pedra, né? Do digno. E aí eu confesso que eu nem estava lembrando, mas na conferência eu falei, Senhor, me entrega um sinal de que o Senhor realmente está comigo, de que se eu devo ou não fazer isso. E eu não gosto, eu falei, né? Eu não gosto de pedir sinal, eu não gosto dessas coisas místicas, assim. Não místicas, né? Mas eu não gosto de. Enfim, né? E aí, eu pedi, eu não sei por que eu pedi um sinal do Senhor. E eu acho também que isso é um sinal de um pouco de maturidade. Eu fiz sem perceber, tá? Falando isso, mas eu fiz sem perceber. E eu esqueci aquilo ali. Total esqueci, assim. E aí, cara, o que aconteceu? Essa eu achei que foi muito aleatória. Porque geralmente, quando você. Tipo assim, as pessoas não vêm muito orar por mim. Tipo, não é como se acontecesse todo culto uma pessoa vem orar por mim. Inclusive, isso demora muito. E tá normal, né? Tipo assim. Enfim, às vezes o Senhor não quer. Eu acredito muitas vezes que o Senhor não quer falar muitas coisas, assim, né? E aí, o Rob veio orar por mim. E aí, eu vou pegar algumas coisas aqui que eu tô lendo, tá? Eu tô lendo uma coisa pra não me perder. E aí, esse parado do curso ele vinha me acabando mentalmente. E o Rob veio orar por mim. Ele falou assim: ele começou a falar assim, cara, eu vejo a sua inteligência e tudo, eu vejo como você se move e tal, e que a sua. Isso eu achei muito engraçado. Que ele falou, não é engraçado, né? Mas a sua inteligência conecta o mundo espiritual e o mundo real. Eu falei, caramba, que louco, né? E aí ele começou a falar. E tipo assim, eu vi, eu não sei se ele conseguiu achar as palavras certas, né? Eu acho que ele vai ver esse vídeo. Um beijo pra você, meu lindo. Mas ele falava muitas coisas sobre inteligência. Então, tipo assim, essa mensagem, eu acho que tipo assim, às vezes o Senhor entrega a mensagem pra uma pessoa e a pessoa tenta explicar ela da melhor forma. E eu acho que o que o Senhor queria me falar era realmente isso, que eu sou capaz de passar, que eu sou digno de passar. Então, tipo assim, isso foi muito especial pra mim, de verdade. E eu tô gravando isso justamente para registrar isso, né? E realmente a gente não negligenciar as coisas do Senhor, cara. Não tentar arranjar passos mais fáceis para cumprir as coisas do Senhor.
Então, eu tô gravando isso aqui como testemunho, né? Mas deixa eu terminar o que ele falou mais, né? Ele falou muitas coisas sobre a liderança e tudo, né? Eu espero que, se você já tá vendo esse vídeo, eu já saí da liderança do meu PG. Porque às vezes eu vou ver no futuro, aí eu esqueço, né? Enfim, me perco no tempo. E cara, ele falou assim, cara, não importa pra onde você vai, tipo, eu não vou lembrar com as palavras certas. Não importa o que que você faça, talvez você mesmo não se veja nesse lugar, mas o Senhor te vê como um líder e as pessoas também te veem. E isso reflete muito no que eu vivo. Eu vejo que eu carrego uma influência. E eu não sei da onde, mas eu vejo que eu carrego uma certa influência na vida das pessoas, sabe? E isso é muito louco. Eu agradeço ao Senhor por esse potencial, né? E outra coisa, ele falou uma coisa que, tipo assim, foi muito assertiva comigo. Ele falou, cara, eu vejo que você é um resolvedor de problemas. E tipo assim, eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não queria falar isso, mas eu sou um pau pra toda obra. Eu consigo resolver muita coisa, assim. Não, ó, glória pra mim. Mas eu acho que eu consigo resolver muita coisa. Eu acho que eu consigo me adaptar bem às coisas. Então isso é muito louco de ver, né? Claro que eu falei muita coisa aqui, mas que o Gabriel do futuro veja esse vídeo e estabeleça aqui esse checkpoint. Cara, o Senhor falou comigo e, tipo assim, o Gabriel do futuro que eu falo, tipo assim, o Gabriel do dia 2 meses pra cá, vendo esse vídeo e veja, caraca, o Gabriel é digno, ele vai passar. Se eu estiver passando por alguma insegurança que eu vejo esse vídeo, poxa, o Senhor acredita em mim, a alegria do Senhor é a minha força, sabe? Então, eu espero que você, Gabriel do futuro, é, esteja seguindo uma famosa frase que eu já vi. Nunca deixe de estar queimando mais do que você está queimando hoje. Que eu do futuro esteja queimando mais do que eu estou queimando hoje, né? E se não, Gabriel, você está vacilando. Então, meus lindos, eu acho que só eu não sei quem vai ver esse vídeo, mas eu amo muito vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E de verdade, é muito louco ver o Senhor se movendo no nosso meio. E é isso. Amo vocês. Beijo.